E com foco na saúde mental, nós damos sequência nas entrevistas sobre o Janeiro Branco. Acompanhe com atenção a entrevista concedida pelas profissionais Mônica Ulloa e Marcela Ulloa no quadro Dando sequência ao assunto de Janeiro Branco aqui na TV Minas Brasil, ao meu lado duas especialistas de ponta aqui da cidade. A Mônica e a Marcela, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre o assunto. Eu começo aqui com a Mônica. Mônica, boa tarde, obrigado por estar conosco. E qual a importância aí de ter o mês dedicado à prevenção do adoecimento mental? Boa tarde a todos. Bom, a importância, como a gente tem outras formas também de prevenção, de trabalhar com a prevenção, surgiu a ideia de trabalhar também a prevenção e os cuidados na saúde mental. A gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, então por que não tem também alguma prevenção em relação à saúde mental? E a ideia foi de um psicólogo, de um colega psicólogo lá de Uberlândia, o Leonardo Abraão, que em 2014 ele teve a ideia de lançar uma forma das pessoas conversarem sobre saúde mental. Uma forma de abrir espaço, abrir oportunidade das pessoas poder falar dos seus medos, das suas angústias, das suas tristezas. Então, ele lançou a ideia, está dando muito certo, Acredito até que a gente deveria fazer mais coisas em relação a isso na nossa cidade, mas é uma ideia maravilhosa, é uma campanha que é para dar certo. Que veio para ficar, Mônica? Marcela, boa tarde, obrigado por estar conosco. E muitas pessoas pensam em saúde mental e logo associam aí a depressão, fobias, transtornos. Seria somente isso mesmo, Marcela? Explica para a gente. Boa tarde a todos, obrigada. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em uma coisa maior. Assim como o Janeiro Branco tem essa ideia de prevenção, de falar sobre a saúde mental, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar em qualidade de vida. O que seria essa qualidade de vida? Seria tranquilo, acolhedor, calmo, porque um ambiente que é agressivo, isso também traz doença mental, traz um sofrimento mental. Quando eu penso em saúde mental, eu penso num ambiente de trabalho acolhedor, sem chefes, sem colegas que nos botam para baixo, que nos humilham, que isso também é adoecedor. Então, quando eu penso em saúde mental, eu penso no meu corpo, que faz parte do meu, de um todo. Então, quando eu estou bem fisicamente, eu estou bem também mentalmente, isso vice-versa, Quando eu não estou bem mentalmente, eu também posso adoecer fisicamente. Então, quando a gente tem que pensar em saúde mental, a gente tem que pensar numa coisa maior, mais abrangente, E não só ficar focado em doença. Porque quando a gente pensa em saúde mental, a gente envolve as nossas relações pessoais, as nossas relações de autocuidado, os nossos relacionamentos que sejam de qualidade, que nos tragam coisas boas. Então, a saúde mental ela tem que ser vista de um ângulo muito maior do que somente o da doença. A gente pensar a saúde como qualidade de vida. Marcela, você falou aí de ambiente agressivo. Se a pessoa estiver num ambiente agressivo como este e não ter condições para ela sair, como a família, por exemplo, que não tem como ela arrumar outra família, ou às vezes no emprego também ela não tem condições de arrumar outro emprego. Alguma dica aí em relação a isso? Eu acho que quando a pessoa percebe que ela está precisando de ajuda, que esse ambiente é adoecedor, quando a gente se trata de adulto, a gente precisa dar o primeiro passo, que talvez é buscar ajuda profissional. Então, a gente pode procurar psicólogos. Talvez, se a gente não tem essa ideia de conversar com alguma pessoa que ela confia, para pedir uma orientação, uma ajuda mesmo. A gente precisa falar daquilo que nos incomoda. Porque aquilo que nos incomoda, a gente cala, adoece na gente. Então, acho que a primeira coisa é essa percepção. Tem algo que não está legal e eu preciso de ajuda. Então, quem pode me ajudar? Se não for uma pessoa próxima, amiga, então vamos procurar um profissional. Seja o psicólogo, seja o psiquiatra. São os profissionais, eu acho que da linha de frente
atende para dar esse apoio. Em se tratando de criança, numa família, por exemplo, que é adoecedora, a gente precisa dos adultos responsáveis, né? A gente precisa da rede de apoio, talvez os avós, o vizinho que escuta um ambiente muito agressivo, de fazer denúncia, de poder ajudar essas crianças. E pensando no caso de casal que não dá certo, né? Numa família também, eu acho que a gente tem que procurar ajuda profissional também, mais uma vez, ou então sentar os dois adultos e conversar. A saúde mental, a gente, quando pensa em saúde mental novamente, a gente tem que saber falar, conversar daquilo que nos incomoda. Então, a gente precisa de ajuda profissional, e muitas vezes, ou então de uma pessoa perto que a gente possa contar e pedir esse socorro. Muito bem. Sim, à vontade, Mônica. Posso complementar, então? Eu acho que é muito importante relacionada à família, né? As questões ligadas a abusos familiares, a violência familiar, que é muito adoecedor. Então, crianças que têm uma vida muito sofrida, que apanham, que têm violências físicas, sexuais, se tornam pessoas doentes adultas, né? Então, como a Marcela falou da rede de apoio, a escola é muito importante, porque a escola está ali, a professora está ali, que agora a gente está voltando até a aula, né, novamente. O médico, a enfermeira do posto, pessoas que podem ouvir, porque a ideia do Janeiro Branco justamente é isso, é das pessoas poderem ouvir mais e saber que as pessoas estão passando por determinados problemas, não necessariamente ser o profissional psicólogo ou o profissional médico. As pessoas que estão em volta podem ouvir, às vezes até, quem sabe, o padre da igreja, o pastor da igreja também, né? Então, realmente é a formação de uma rede. Uma rede ampla, né, Mônica? E, Mônica, houve aí um aumento na procura por terapia durante a pandemia em específico? Olha, acho que o nível de ansiedade realmente aumentou, né? E uma coisa que eu notei, a procura maior foi de meninas, né? Eu até comentei isso com algumas pessoas, meninas na faixa de 12, 13, 14 anos. Não me pergunta ainda por quê, ainda estou pensando por que será. Mas é uma idade que as crianças, né, que os adolescentes já estão entrando para a adolescência, né? Tem turma, gosta de sair, né, tem amigas, e de repente todo mundo ficou em casa, ficou preso em casa, sem essa rede mesmo tendo essa rede de celular, de WhatsApp, mas não é a mesma coisa de sair, tomar um açaí na esquina, bater papo. Então, eu acredito que a ansiedade cresceu muito, principalmente na adolescência. Muito bem. E, Marcela, é verdade que a gente pode tratar a saúde mental como prevenção? Explica para a gente. Devemos, né, buscar a saúde mental como prevenção. Não esperar adoecer para fazer, para movimentar. Então, quando a gente pensa em Janeiro Branco, que eu gostei muito, né, do psicólogo, quem criou a campanha, é como se a gente tivesse uma parede toda branca. E a gente colocar nessa parede os nossos projetos, os nossos sonhos, o que a gente gosta de fazer, e a gente desenha nessa parede os novos objetivos. E deixa lá para o outro ano, já que é janeiro, né, faz pensar essa programação e jogar fora aquilo que não nos serve mais. Então, quando a gente pensa em prevenção, então o que vai ser a prevenção esse ano da minha saúde mental? Eu vou tirar as pessoas que não gostam, né, que me incomodam da minha vida. Eu vou acordar mais cedo, vou fazer uma caminhada, se isso vai fazer bem na minha saúde. Oi? Dinheiro, né? Vou juntar dinheiro, que eu quero fazer uma viagem no final do ano. Então, é essa organização e a gente criar metas que a gente possa alcançar, porque senão a gente vai também criar aumento de ansiedade, né? Então, no final de uma viagem, eu quero dar a volta ao mundo, né? Mas eu estou me programando como? Não, então vamos juntar. Primeiro eu vou juntar o dinheiro. Quanto que eu preciso? O que eu vou precisar para fazer essa viagem? E aí a gente vai trabalhando o nosso corpo, a nossa mente, que possibilita alcançar os nossos sonhos. Então, antes de adoecer, nós precisamos, sim, cuidar da cabeça, cuidar do corpo, mas cuidar dos nossos objetivos e planos para que sejam metas alcançáveis. Marcela, muito obrigada por estar conosco. Uma dica aí para o pessoal que está nos acompanhando, estamos no início aí de 2022, para fazer ao longo do ano. Bom, vamos usar então a parede branca, né? E vamos escrever novos projetos, os sonhos, o que a gente quer alcançar nesse ano que está da cadeira e ir atrás. Né? Porque ficar esperando as coisas caírem na cabeça não vai dar certo. A gente tem que se movimentar, se planejar para a gente conseguir alcançar as metas de 2022, pelo menos.
Tá aí, gente, o recado também da Marcela tá dado. Mônica, também obrigado por estar conosco. Alguma dica especial para o nosso telespectador? Gente, a dica, não seria a dica, né? Eu acho que assim, a gente poderia pegar como objetivo, né, como a Marcela falou, fazer alguns objetivos para a gente ao longo do ano. Acredito que o primeiro que a gente pode fazer é parar de ficar sabendo como que está a pandemia no mundo. Por que está morrendo tanta gente lá no Afeganistão, não sei aonde, não vai te trazer esse benefício algum. Né? Vamos preocupar mais com as coisas que estão próximas, com a vida da gente, com a família da gente, com o trabalho, né? Fazer com que exercício físico, que eu acho que o exercício físico ele é um grande promovedor da saúde, né? Não tem como fazer uma academia? Faça caminhada no fim da tarde, dá uma volta, né? Se a chuva deixar, então saia até de guarda-chuva mesmo, não tem problema, mas faça coisas em seu próprio benefício, né? Com a sua família, com as pessoas que você gosta, com os amigos, né? Com todos os cuidados necessários que a pandemia exige, mas parar de ficar sofrendo tanto em volta disso, porque senão a gente vai ficar adoecido. E a gente está, ao contrário, a gente está procurando a saúde mental da gente. Bom? Tá aí, pessoal, com essas duas profissionais brilhantes aqui do município, eu encerro essa entrevista. Até mais.